respostas que o pastor Natanael Reinaldo estará respondendo à luz da Bíblia aqui no 6º Seminário Apologético. Pastor Natanael, o senhor considera Silas Malafaia, Benihim, Morris Cerulo como falsos profetas? Eu excluo dessa relação o pastor Silas Malafaia. Os demais mencionados concordam com essa declaração. Existe alguma relação espiritual com os trajes das testemunhas de Jeová, assim como os dos Mormons? Existe identidade. Tanto as testemunhas de Jeová como os Mormons, quando vão bater de porta em porta, elas se vestem decentemente. Você não encontra nenhuma delas batendo em qualquer porta de calça comprida, de vestimenta indecente. Agora, não quer dizer que fora deste momento que eles chamam de trabalho de campo, que eles não usem os trajes normais de todas as pessoas comuns, mesmo que não sejam crentes. Então há uma identidade nesse trabalho de campo, que é o trabalho de porta em porta, vão todas bem decentes. Até os mormons costumam usar um tipo de vestido característico em algumas partes dos Estados Unidos, de uma roupagem que as mulheres vão até com os vestidos até no tornozelo, diferente do comum que se usa até o joelho. Agora, as testemunhas de Jeová têm uma particularidade: o uso da bebida alcoólica. Há casos, pelo menos alguns, que deixaram a organização, usando a linguagem deles, que ao se dirigirem para o Salão do Reino, já passam num determinado bar, por eles escolhido antecipadamente, e pedem ao dono do bar, por exemplo, que reserve uma bebida para depois do Salão do Reino. Então, normalmente se senta uma mesa de qualquer bar, restaurante, pedem bebida alcoólica, como cerveja, vinho e outras bebidas que normalmente os crentes não bebemos. Então, o uso da bebida é normal, sem qualquer restrição. O mesmo ocorre também com a congregação cristã do Brasil. Há muita aparência de religiosidade no que concerne a vestimenta, mas a bebida alcoólica é bebida nos bares. Trabalhadores podem beber bebida alcoólica sem qualquer constrangimento. Vamos à próxima pergunta. O irmão pergunta o seguinte: onde eu congrego não desenvolvem estudos e não priorizam a evangelização. O que devo fazer e como posso agir para que a minha igreja atente para isso? Deixa eu ler. Bom, isso é uma lástima. Onde eu congrego, não desenvolvem estudos e não priorizam a evangelização. Estudos apologéticos. Assuntos apologéticos. É uma estagnação. A pessoa permanece numa igreja dessa forma, vão se passar os anos, o conhecimento bíblico dele não evolui, ele não sabe nada das Escrituras, e isso é um prejuízo para essa pessoa, que se mantém assim conformada com a direção da igreja nesse particular. Não é normal que isto aconteça. Todos nós temos o dever de evangelizar. Atos capítulo 1, versículo 8: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. Então há um dever
dado pelo Senhor Jesus Cristo, que todos nós nos envolvamos no trabalho de evangelização, e esse nosso de envolvimento com as seitas é o trabalho mais difícil. Agora, você sair de casa para evangelizar completamente desinformado, bate numa porta de um adepto de seita, você fica com a boca fechada, pede licença e se retira, porque você não tem aptidão para dialogar com qualquer pessoa de qualquer grupo sectário, porque você nunca se dedicou. Então, é fundamental. Você quer evangelizar? Faça como o apóstolo Paulo declara em 2 Timóteo 2,15. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Vamos lá, mais uma pergunta, pastor. Em 1 Samuel 28, fala que Saul foi falar com uma adivinha e foi visto hoje que como um dos motivos da morte de Saul. O que eu quero abordar é que de fato Samuel falou com Saul. Por que Deus permitiu isso? E isso é de Deus? Eu quero dizer que o capítulo 28 de 1 Samuel, versículos 13 e 14, dá uma conotação, uma margem para a interpretação de que realmente Saul, através da médium, conversou com Samuel. Mas, biblicamente, não é possível aceitar essa ideia. Por que não? Porque se realmente tivesse havido essa comunicação de uma pessoa viva com uma pessoa morta, no caso Samuel, nós vemos que Samuel em vida foi um homem de Deus. Um homem de Deus, ele estava onde? De acordo com o entendimento da Bíblia, ele estava no Seol, no seio de Abraão, que era um lugar de descanso. E Deus não iria consentir que Samuel viesse atender ao chamamento de Saul. Isso é impossível à luz da Bíblia Sagrada. Mormente porque lemos em 1 Crônicas, capítulo 10, versículos 13 e 14, que Saul morreu porque ele consultou a pitonisa. Então ele foi repreendido por Deus, a causa dele. Se Deus não respondeu a Saul dentro dos moldes comuns, naturais, por sonhos, revelação pessoal, pelo Urim e Tumim, ou através de um profeta, iria falar com Samuel através de uma médium? E como nós estivemos ouvindo aqui a respeito de comunicação com os mortos não se comunicam com os vivos. O que aparece no lugar? Um espírito maligno. Não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus ministros se transformem ou se transfigurem em ministros de justiça. Nós ouvimos aí, 1 Coríntios, capítulo 11, versículos 13 e 14. Então, a posição bíblica nossa é que Saul não se comunicou com o verdadeiro Samuel, que já estava no seio de Abraão, consciente do lugar, mas impedido de conversar com pessoas vivas, como também já ouvimos nesta tarde. Mais uma pergunta, pastor. O irmão pergunta: os kardecistas falam que a Bíblia foi escrita por homens. Qual a melhor resposta para dar a eles? Eu vou fazer agora dar uma resposta jocosa. Se não querem que a Bíblia fosse escrita pelos homens, seria a Bíblia escrita por animais? Nós somos seres criados à imagem e semelhança de Deus. Somos pessoas que temos atributos de inteligência, vontade própria, sensibilidade, e dependendo do contato, do conhecimento que temos com uma pessoa, um ser humano,
ela para nós tem um grau de reputação que é próprio da verdade com que ela fala. Vós falar, seja sim, sim, seja não, não. Logo, dependendo do convívio, vamos confiar. Essa pessoa merece crédito. E dependendo também da forma de viver, para nós ela não tem crédito. Agora, quem escreveu a Bíblia? Está lá em 2 Pedro, capítulo 1, versículos 20 a 23. A profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os santos homens de Deus falaram, movidos pelo Espírito Santo. Então a Bíblia merece crédito. Jesus disse: céus e terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. E nós poderíamos apontar, em confronto Antigo Testamento com o Novo Testamento, que as profecias faladas 600, 700 anos antes de Cristo se cumpriram todas. Se alguém pudesse apontar uma falsa profecia da Bíblia, desmonoraria toda a nossa confiança na Bíblia Sagrada. Mas ela é inerrante à palavra de Deus. Glória a Deus. Amados, nós vamos parar de pegar os papeizinhos aqui, que estão chegando bastante, senão nós não vamos conseguir responder no tempo hábil. Vamos lá. Os anátemas que foram frutos pela Igreja Católica nos protestantes foram retirados? Se não foram, a reforma não está sendo trazida pelo sincretismo, como o RCC, a Renovação Católica Carismática? Eu não acredito em anátemas da Igreja Católica. Nem um Papa, nem qualquer cardeal tem autoridade bíblica para lançar anátemas sobre qualquer pessoa. Credenciais para isso à luz da Bíblia Sagrada, não. Então, não há essa possibilidade de anátemas da Igreja Católica caírem sobre os reformadores. Eles agiram bem, traduziram a Bíblia para o vernáculo, a língua do povo. O povo passou a examinar a Bíblia, notaram as diferenças doutrinárias entre o que a Igreja Católica ensinava e o que a Bíblia ensina, e hoje, então, a luz da verdade tem chegado até nós. De modo que isso não há qualquer ligação, e sincretismo religioso é uma realidade que estamos vivendo em algumas igrejas que nós chamamos de neopentecostais, que estão introduzindo para a igreja certas práticas que são ligadas ao mundo religioso brasileiro. Por exemplo, eu tenho pelo menos uns 60 anos de crente. Se me dissessem alguns anos atrás: você não quer assistir uma sessão de descarrego numa igreja evangélica? Eu cairia para trás. Estou ouvindo uma linguagem estranha. Não é possível admitir-se que numa igreja evangélica se realize uma sessão de descarrego. Isso se faz numa tenda de umbanda, mas não numa igreja evangélica. Isso é sincretismo, isso é anarquia espiritual. E todo crente deve ter discernimento para não aceitar uma barbaridade dessa. Glória a Deus. Pastor, mais uma pergunta. Dizem que os mormons batizam pessoas mortas. É verdade? E por quê? Eles se valem de 1 Coríntios 15, 29, que farão aqueles que se batizam pelos mortos. Então, eles fazem um batismo. Quando uma pessoa se torna mórmon, o primeiro dever que ela tem é fornecer os dados de toda a família. Avós, bisavós, trisavós, tataravós e assim sucessivamente. Por quê? Porque aqueles homens, aquelas pessoas da família de uma pessoa que agora se tornou mórmon, vão ser objeto de oração por eles. Então, segundo o entendimento deles, um espírito evangelista
vai visitar cada um desses que já morreram para comunicar o evangelho dos mormons, que está sendo pregado aqui por eles na terra. Agora, à luz da Bíblia Sagrada, nós lemos para os espíritas que creem que os espíritos retornam à terra. Nós dizemos com base em Hebreus 9, 27, aos homens está ordenado morrer uma só vez, depois disso, juízo. Acabaram suas oportunidades. Tanto é que nós encontramos frequentes exortações: eis aqui agora o dia aceitável, eis aqui agora o dia da salvação. Passou deste mundo para o outro, não tem mais oportunidade de salvação. O apóstolo Paulo não estava provando, ele estava relatando costume de seitas heréticas dos seus dias. Por isso ele emprega o tempo, ele emprega o verbo na terceira pessoa do plural, que farão os que. Quando todo o capítulo 15 de 1 Coríntios, ele emprega a primeira pessoa do plural, nós. E para os que criam no batismo pelos mortos, ele dizia aqueles que se batizam, eles, não se incluindo entre eles. Agora, se eu tivesse o livro de Mórmon aqui, eu mostraria dentro do livro de Mórmon que eles ensinam doutrina como nós ensinamos no que concerne a impossibilidade de salvação depois da morte. É uma doutrina que foi forjada posteriormente e que não tem no livro de Mórmon. Muito bem. Para os adventistas, quando morrem, não vão direto para a glória. Qual é a definição deles? Os adventistas creem no que eles chamam sono da alma. Então morreu, a alma fica junto à sepultura, no cemitério, aguardando o dia da volta de Cristo. Agora, por que os adventistas creem assim? Porque, segundo o ensino de Ellen Good White, no livro O Grande Conflito, ela diz que Jesus, pela sua morte na cruz, iniciou a obra da redenção. Enquanto nós lemos na Bíblia Sagrada que Jesus na cruz declarou: tudo está consumado, e o apóstolo Paulo diz: morreu por nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação, dizendo nós que a obra de Cristo está completamente encerrada, Hebreus 10 e 12, com uma oblação aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Quando uma pessoa se torna adventista, ela deve crer que a obra de Cristo não foi concluída. Então, o que Jesus está fazendo no céu hoje, dizem eles, um juízo investigativo. Para quê? Para saber se a pessoa está guardando o sábado ou a lei. Se esta pessoa estiver guardando o sábado, quando Jesus voltar, aí sim ele vai ter seus pecados cancelados, que ele não tem pecados cancelados, ele não tem vida eterna. Jesus então vai pegar esses pecados e vai jogá-los sobre Satanás. Quando Satanás for aniquilado, os pecados dos adventistas vai ser cancelado. Aí você abre Isaías 53, versículo 6 em diante, diz que Cristo carregou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro. Todo o capítulo 53 é profético, indicando Jesus como nosso substituto. Carregou nossos pecados sobre ele. E que não é Satanás que carrega meus pecados. Se Jesus já levou, Satanás não tem parte na minha redenção e na nossa redenção. Aí está um abismo chamando o outro abismo. Aceitando esse ensino de Ellen Good White, os adventistas têm que admitir que morreu, vai dormir inconsciente na sepultura. Paulo diz: enquanto estamos no corpo, estamos ausentes do Senhor, deixando o corpo, presentes com o Senhor. Vamos à próxima.
Por que o espiritismo deu certo no Brasil e não deu certo na França? E outra, Kardec morreu louco? Não. Isso, afirmar que Kardec morreu louco, não é verdade. Ele morreu de aneurisma cerebral. Talvez seja um AVC hoje. Aneurisma cerebral. Está no livro deles. Agora, o brasileiro tem um problema desde a nossa colonização. Fomos colonizados pelos nossos amigos portugueses. Os portugueses, de certo modo, são católicos. O católico admite que há solução para uma pessoa que morreu, quando ele vai para o purgatório. Então os parentes começam a rezar por ele e assim aquela pessoa futuramente vai ser removida para o céu. Então fazem orações pelos mortos, através dos santos, pedindo ao santo que peça a Deus em favor daquele que está no purgatório. O Espiritismo é uma doutrina mais ou menos isso, que admite que a pessoa morre, o espírito dela se retira, vai encarnar no outro corpo, morre de novo o corpo, reencarna no outro, até que Kardec ensina, ela se torna um espírito sem corpo. Então, essa divulgação, esse contexto brasileiro, deu margem a que o Espiritismo crescesse no Brasil. Agora, o Espiritismo não entra na Inglaterra, nenhum país anglo-saxônico crê na reencarnação. Só os países de língua portuguesa, espanhola, francesa, esses países o Espiritismo tem mais difusão, mas não em outros países. E na França, se tiver lá uns 200 ou 300 espíritas kardecistas, é muito. Infelizmente, o nosso Brasil é acessível a aceitar esse sincretismo religioso. Católico, espírita, católico, tudo é igual, não tem diferença. E cuidado, meu irmão, porque hoje há um movimento ecumenista que quer parecer que tudo é igual. E tem muitos crentes que até deixam-se iludir pelo Espiritismo, como os filmes que estão passando, Chico Xavier. Hoje está uma onda de Espiritismo no Brasil muito grande. E é preciso que nós reajamos. O programa nosso Consultando a Bíblia, periodicamente, quando sai uma notícia na revista Veja, no jornal, nós analisamos para fazer confronto com o Espiritismo. Muito bom. Queridos, nós temos algumas perguntas aqui, provavelmente vamos passar uns 5 minutinhos do horário. Tudo bem? Pode ser? Essa é a última, né? Não, tem mais, só tem mais. Tem mais uma meia dúzia. Vamos lá. Quando adolescente fui convidada para um baile dentro da igreja Mormon. Será que isso é praxe em todas as igrejas Mormons? Sem dúvida. Os mormons, talvez uma vez por semana, de certo modo no sábado, eles fazem o bailinho dele. Tem sempre anexo ao salão de cultos, um salão amplo, onde os jovens dançam normalmente e convidam pessoas de fora para participar daqueles seus bailinhos. Então é muito comum no meio dos jovens haver baile, e isso frequentemente é questão quase que doutrinária. Mais uma. As testemunhas de Jeová não comemoram aniversário. Pergunta aqui: é verdade que é por causa da morte de João Batista? Não. Eles citam 2 exemplos na Bíblia: o caso de Faraó e o caso de Herodes. No caso de Faraó, no dia do aniversário dele, ele mandou matar o padeiro. E no aniversário de Herodes, ele bebeu muito. A filha de Herodias pediu, foi convidada a pedir
ela foi orientada pela sua mãe, o rei ofereceu para ela: pede metade do reino que eu te darei. E ela foi se instruir com a mãe, e a mãe pediu: pede a cabeça de João Batista num prato. E o rei teve que atender ao pedido da filha, porque ele fez juramento diante do povo que estava lá participando do baile. Agora, irmãos, isso é um fundamento sem base na Bíblia Sagrada. Dizer que não celebra aniversário porque em 2 aniversários houve 2 mortes. Os reis antigos matavam a qualquer hora, não esperavam um dia de aniversário para matar. Eles tinham direito de vida e morte a qualquer súbdito deles, faziam isso. O rei Herodes mandou matar todas as crianças contemporâneas de Jesus, não estava fazendo aniversário, mas era um homem mau, e os reis antigos tinham esse direito. Então dizer que não tem aniversário, não se faz aniversário porque ocasionou morte, o problema dos 2 reis foi bebida, e as testemunhas de Jeová não impedem que bebida entre em suas casas. Por que não evita bebida? Porque eles estavam bêbados, é que fizeram cometer esse crime. Agora, por que não evita? Vai evitar aniversário? Quando as testemunhas de Jeová fizeram 100 anos de existência, publicaram uma revista Sentinela e Despertar comemorativa desse acontecimento. Então, meu irmão, não tenha qualquer dúvida, qualquer receio, celebre o seu Natal junto com a sua família, dentro de ordem, sem haver... Sem Papai Noel. Sem haver outros problemas, sem qualquer consciência, porque acusatória, porque não existe base. Pelo contrário, se você quiser entender a Bíblia, você abre lá no capítulo 1 de Jó, você vai notar que Jó fazia sacrifícios a Deus, porque os filhos se reuniam todo ano, os 9 na casa do 10º que fazia anos. Toda a família de Jó era um homem justo. Toda a família dele comemorava aniversário de todos os filhos. Vamos lá. Uma ala dos judeus messiânicos creem que Jesus é Deus. Não seria isso um sinal de que Jesus está voltando? Eu não diria ainda que seria propriamente um sinal de que Jesus está voltando pela conversão de certos judeus se tornando messiânicos. O maior sinal, a maior prova bíblica da brevidade da volta de Jesus é o retorno dos judeus à Palestina, e em 1948 se tornaram um Estado independente. Então, este é um fato histórico dos nossos dias, que cumpre profecias bíblicas do livro de Isaías, do livro de Jeremias e outros livros proféticos. O que parecia impossível depois da diáspora, quando foram separados para todo mundo, sem pátria, sem nação, eles retornaram e agora, com a aprovação da ONU, constitui o Estado de Israel. Agora, aquela profecia do iraniano, que vai fazer sumir do mapa o Estado de Israel, é mais fácil ele e o governo dele, todos os iranianos, serem sumidos do universo do que o povo de Israel desaparecer. É povo de Deus, não vai acontecer isso. O que o senhor diz a respeito da prática de igrejas evangélicas orarem por vestes e copos com água? Isso é crendice popular, viu, irmão? Está entrando em nosso meio, porque, como eu disse, o brasileiro está acostumado com água benta, né? Desde que nasce, e começam agora a usar. Olha, se eu dissesse para vocês que esse é a bênção do copo em cima da televisão ou da rádio, começou com Alziro Zarur, fundador da Legião da Boa Vontade. É isso, lá estava Alziro Zarur,
que a propaganda era esta: passe por um templo da boa vontade e tome um copo de água fluidificada. E nós, digo nós coletivamente evangélicos, estamos adotando essas práticas sem qualquer apoio na Bíblia Sagrada. Beba muita água, que faz bem para o nosso organismo, mas água, copo d'água não resolve nada. Água benta não está com nada, né, pastor? Vamos lá. O irmão diz assim: usamos o livro de Deuteronômio como guia de seitas e para estudos. Porém, se usarmos completamente, verificamos que diz para descansarmos no sábado. Eu quero dizer o seguinte, que no capítulo 2, versículos 14 a 17, da carta de Paulo aos Colossenses, diz assim: havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Então, essa cédula eram os mandamentos do Antigo Testamento, que não obrigam o cristão no Novo Testamento. Quais? Colossenses 2,16: ninguém vos julgue pelo comer, pelo beber, por causa dos dias de festa, luas novas e sábados, que são sombra das coisas futuras. Então, o que o apóstolo está dizendo, que na lei havia preceitos cerimoniais que não implicam na obrigação do cristão nos dias atuais. Quando diz ninguém vos julgue, significa ninguém critique você, ninguém condene você, ninguém acuse você. Por quê? Porque você não olha o problema de comer peixe sem escama. Você come cação? A lei dizia no capítulo 11 de Levítico: animais limpos, peixes limpos, eram que tinha barbatana e escama. E nós comemos esses animais chamados imundos, como porco, carne de porco, porque tinha que ter ruminar e ter patas fendidas. O porco tem patas fendidas, mas não rumina. Então eram considerados imundos. O apóstolo Paulo diz em 1 Timóteo 4, versículo 3: toda a criação de Deus é boa, nada devendo ser rejeitada, porque com ação de graças e pela palavra a comida é santificada. Então Paulo está dizendo: ninguém julga você se você come carne de porco. Se gostar, se não tiver problema físico, pode comer. Se você come cação, também não tem problema. Se você come camarão, também não tem problema. Se você, dias de festa, as chamadas festas judaicas, Asmo, festa dos Amos, festa da Páscoa, festa de Pentecostes, festa dos trombetas, festa da expiação, festa dos tabernáculos, cristão não se envolve com festas judaicas. Nem a festa da Páscoa. Você não celebra a ceia? A ceia é celebrada com o nosso Cordeiro Pascual, que é Jesus Cristo. O corpo dele é representado pelo pão e o cálice representado pelo sangue dele. Então a ceia é uma prática cristã. Festa de Páscoa não é cristã. Paulo está dizendo: ninguém vos julgue. Luas novas mensais e sábados semanais são sombras, como o sábado é uma sombra. Mateus 11, 28, 30, Jesus disse: vinde a mim os cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Então não é o descanso físico que se fala na Bíblia hoje, como era feito dos judeus guardar o sábado. Agora, pergunto: quem procura guardar o sábado o faz dentro das exigências da Bíblia? 35 de Êxodo, versículo 3: nenhum de vós acenda fogo na sua morada no dia de sábado. Pergunta para o adventista, quando ele falar sobre o sábado: você acende fogo na sua casa no dia de sábado?
maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei. Por isso nós não estamos mais sob a lei, estamos sob a graça do Senhor Jesus Cristo. Tito 2, 11 a 13. Graças a Deus. Pastor, por que as testemunhas de Jeová mandam sempre as pessoas lerem Apocalipse 22, sendo que eles mesmos não leem, não compreendem a maravilha de Deus Todo-Poderoso? 22? Novo céu e nova terra. Quer dizer novo céu e nova terra. Bom, o Apocalipse 22, no versículo 14, tem lá uma bem-aventurança, né? Bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Ficarão de fora os cães. Então vou fazer uma declaração. A testemunha de Jeová crê que na verdade Jesus morreu por nós, mas o sacrifício dele é limitado a oferecer para cada pessoa que crê no seu sacrifício, que ela tem oportunidade para alcançar a própria salvação pelo seu esforço pessoal. Qual? Vender literatura de porta em porta. Qual é o inferno das testemunhas de Jeová? Não é o inferno bíblico, é o Armagedon. O grande temor, o medo, o pavor de uma testemunha de Jeová, se você falar no inferno, eles dão risada, porque eles foram ensinados que o inferno é a sepultura. E na sepultura a pessoa está inconsciente, está em descanso. Agora, falou, você não vai escapar na batalha do Armagedon. Aí ele estremece, porque ele admite que ele vai ser salvo da batalha do Armagedon se ele estiver cumprindo a determinação da sociedade torre de vigia. Quantas horas por dia você oferece? 2 horas por dia. E se não fizer no dia? No dia seguinte tem 4. E se não vier no terceiro dia? Você tem 6 horas para trabalhar. Talvez você escape da catástrofe do Armagedon. Isso é um pavor. É um pavor que impõe sobre eles. Agora você lê na Bíblia, Efésios 2, 8 e 9. Pela graça, por meio da fé, isto não vem de vós, é um dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Somos salvos por Cristo. Agora, não devemos ser indolentes. Estou salvo. Cruza o braço. Não é comunicar essa palavra para os outros. Pastor, essa é a última. Temos algumas outras perguntas aqui, mas eu vou estar passando para o pastor depois. Ele vai levar para o programa do Consultando a Bíblia, e essas outras perguntas ele vai responder lá no programa Consultando a Bíblia, né, pastor? Então você sintonize lá e vai ouvir. A última pergunta, viu, pastor? A última pergunta é essa daqui, ó. Por que o senhor escolheu o Silas Malafaia daquela primeira pergunta que foi feita? Eu quero dizer para vocês que diariamente eu ouço o programa do pastor Silas Malafaia. Posso discordar de que ele se uniu com esse cidadão que foi citado o nome aqui, Morris Cerullo, mas isso admite uma questão ocasional. Biblicamente, ele não prega heresias. Eu assisto, tenho gravado os programas dele, e se ele estivesse pregando qualquer heresia fora da Bíblia Sagrada, eu já teria parado e criticado. Agora, não aceito aquelas ideias do Morris Cerullo, de numerologia, de ano 7 você tem que dar R$777, ano 9 você tem que dar R$999 ou R$900. Isso é superstição e não é digno, não é próprio de um cristão. Você escutou agora 2 Coríntios 9, versículo 7. Diz lá o quê? Cada um contribui segundo o propósito do coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama que dá com alegria. Então não vou ficar condicionado a um pedido que eu não encontro base na Bíblia Sagrada.
mas pode continuar ouvindo e vendo Silas Malafaia.